Em meio a uma briga pelo controle do Pão de Açúcar, o grupo agora passa por uma série de renúncias no seu conselho fiscal. No início da semana, André Francês Nassar e Diego Xavier Mendes apresentaram uma carta de renúncia aos seus cargos no conselho fiscal. Para entender como essa instabilidade afeta os investidores da companhia, converso agora com Phil Soares, chefe de análise da Options Research. Seja sempre bem-vindo à nossa programação, Phil. Bom dia a você. Olá, tudo bem, Gabriel? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A gente consegue, Fio, relacionar de alguma forma essas duas renúncias ao racha que vimos no Conselho de Administração e na própria administração da companhia nestes últimos meses, pela entrada de novos acionistas e a disputa em pautas que são fundamentais para o futuro da companhia? Com certeza, Gabriel. A gente teve um histórico aí de conflito, né, ao longo desse início de ano. O Pão de Açúcar, ele é hoje controlado por um grupo minoritário, né, o que no direito se chama de controlador minoritário, que é um agente que tem uma determinada quantidade de ação que é o suficiente para dar uma influência decisiva, mas não é lá os 50%, e no caso nem 30%, né? Estamos falando aí de um grupo com menos de 30% de participação na empresa, né? E ao longo do início do ano, a gente teve a entrada de dois grupos relevantes, que foi o grupo do Tanuri e o grupo do Rafael Ferri, né? E o Tanuri acabou desistindo do pleito e hoje a gente tem um conflito aí por parte de acionistas que são bem pesados, né, no quadro acionário da companhia. O Ferri conseguiu emplacar dois conselheiros, né? Então, lembrando que a gente está falando aqui de conselho de administração, que é diferente do conselho fiscal, que é o que a gente teve a saída, né, desses conselheiros do conselho fiscal. Colocou lá ele próprio e o Ticle, né, que é o CFO da Minerva, então é um agente aí relevante. E a gente vem observando conflitos, né, nas assembleias. Então, por exemplo, o Ticle colocou em pauta a possibilidade de zerar a remuneração dos conselheiros, o que faz sentido, afinal de contas, o Pão de Açúcar vem dando resultados bem decepcionantes, né, com alguma melhora ao longo desses últimos trimestres, mas ainda assim muito longe do que deveria e sem remunerar, né, o acionista. Então, colocou a possibilidade de a remuneração ser variável, exatamente para motivar o conselheiro, mas a decisão que foi, em última instância, colocada foi a decisão de é, você reduzir em 20% o salário do conselho, mas aumentar o do chairman. Então, favorecendo, né, segundo o que o Ticle falou, favorecendo o bloco atual. Aí, em sucessão, né, a gente teve a saída do próprio Ticle no Conselho Fiscal, agora tivemos a saída do André Nasser, os dois são associados ao bloco do Ferri, né, então, saindo do Conselho de Auditoria, né, e o Conselho Fiscal, que são entidades que supostamente são para você pegar a informação e ter a recomendação do que seria mais adequado de fazer na companhia. Então, o que é muito comum é que isso seja feito mediante uma impossibilidade de exercer, né? E isso é o que ambos alegam, né? Então, pediram informações, foram rejeitados, né? No seu pleito de obter informações sobre a companhia para subsidiar, né? Segundo eles alegam, para subsidiar a tomada de decisão mais adequada. Então, realmente, esse conflito que está tendo entre o incumbente, né, que é o Grupo Casino, que teve a troca de controle lá na França recente, passou para a mão do Daniel Kretinsky, e agora o novo entrante, né, que é o Rafael Ferri, junto com o Ticle, né, e esse novo bloco que quer melhorar a gestão da companhia, que vem num toada bem decepcionante. Investidor, o Phil, como é que tem tá imposto, perdão, como é que quem está exposto a Grupo Pão de Açúcar, quem tem ação na carteira, no bolso, pode sentir essa instabilidade na administração da companhia? Olha, Gabriel, a gente observa a ação do Pão de Açúcar hoje é uma microcap, né? Uma ação que tem uma valorização, um valor de mercado muito pequeno, tem uma lucratividade muito pequena, uma receita grande, mas dá pouco resultado. O Pão de Açúcar ele foi desmembrado ao longo dos últimos anos, né? O Casino, quando estava na mão do Jean-Charles Nori, o Casino vendeu o que podia, vendeu imóveis, vendeu o açaí, que era uma das unidades mais lucrativas, vendeu a Casa Bahia de volta para o Klein, né? E o que sobrou realmente muito pouco. Então a gente tem uma rede que é grande, uma rede de 700 lojas, então assim, é,
tem um potencial grande de se fazer um turnaround, um negócio que tradicionalmente é um negócio estável, tá? Mas é um negócio realmente de dono. Você vê que mesmo com esse ser um dos negócios mais antigos que a gente tem até no mundo, né? O negócio de supermercado, é um setor que é pulverizado aqui no Brasil e é pulverizado no mundo, mas aqui no Brasil é pulverizado, que chama atenção para ele realmente ser um negócio de dono, né? Quando você tem um ganho de escala, é difícil você manter o negócio com uma lucratividade relevante. Então, a gente vê assim uma possibilidade, muita volatilidade na frente e um risco grande de execução, né? Que está muito em cima de quem é que vai ser o vencedor desse pleito. A gente já viu, por exemplo, agora, ao longo desses últimos 2 meses, o Grupo Coelho Diniz subir de 9% para 18% a participação. Então, assim, está sendo comprada uma quantidade relevante de ações, tá? E essa disputa está se acirrando. Quem for que eventualmente for levar isso, né, que conseguir o maior share e conseguir, vamos supor, né, numa situação em que o Rafael Ferri consegue reverter a situação política lá dentro, consegue botar a coisa para andar de uma forma adequada, realmente tem muito potencial de apreciação, mas também tem muito risco pela frente. Então, a gente não tem recomendado aqui para os nossos investidores, que tem realmente um perfil muito especulativo, né, em relação a esse investimento, mas também tem muito potencial de ganho, com certeza. E aí, por exemplo, essa disputa talvez está se aproximando do fim, não vai acabar? Tem alguma coisa que possa apaziguar os ânimos entre os acionistas, entre os grupos societários relevantes de Grupo Pão de Açúcar? Como é que você enxerga toda essa disputa? Tem alguém ganhando, tem alguém perdendo? O que a gente consegue tirar dessa história, por favor, Phil? Olha, Gabriel, se você juntar os minoritários, né, porque a gente tem o Ferri junto com o Tico e tal, com uma percentual um pouco menor, você tem no outro lado também independente, né, o Grupo Coelho Diniz que comprou bastante, né, então, para você ter uma ideia de contraste, o Grupo Coelho Diniz em si só tem cerca de 45, 50 lojas lá em Minas Gerais, então um grupo local, adquirindo num preço super baixo uma empresa que tem 700 lojas, né, que é o Pão de Açúcar, então assim, é uma disparidade muito grande. Agora, eu chutaria que o grupo Coelho Diniz, inclusive, é até mais lucrativo, porque é bem tocado e tal e tal. Agora, você tem essa disparidade e é uma questão de quem é que vai conseguir fazer o acordo e angariar, né, a vontade política é a maioria, para você ter uma reversão, né, no grupo que realmente controla a companhia, né? Então, em última instância, vai ser a organização política, né? E também pode ter uma componente aí de força bruta mesmo, né? Porque afinal de contas o Grupo Pão de Açúcar está negociando um valor muito baixo, então como a gente observou mesmo, o Grupo Coelho Diniz aumentando a participação de 0 para 20% em questão de meses, podemos observar essa participação aumentando de 20 para 30, de 30 para 40, a Rafael Ferri encontrando um investidor relevante, tá? Ou o próprio Casino apertando o cerco. Então, assim, tem vários métodos dessa disputa ser resolvida, mas não vemos uma resolução no curto prazo, não. Estamos vendo sempre o acirramento, o escalamento, né? A saída desses conselheiros aí do grupo fiscal, né, do Conselho Fiscal, é mais um passo na direção do acirramento dessa disputa mesmo. Perfeito. E a decisão de renunciar ao cargo no Conselho Fiscal? Foram duas renúncias relevantes em um curtíssimo espaço de tempo. São renúncias mais políticas ou tem efeito prático para o dia a dia da companhia? O investidor deve se preocupar ou não? Como é que fica, tipo assim, o saldo final, eu queria, dessa história, Phil, por favor? Olha, Gabriel, é uma questão simbólica. Quando você está no Conselho Fiscal, a sua função é fiscalizar, como até colocou o próprio André Nasser na carta, né, que foi colocada. Se você permanece no Conselho Fiscal, a premissa que você está passando para o investidor e para o mercado é de que você está sendo bem sucedido naquilo que você está colocando, né, de você realmente conseguir fiscalizar e recomendar e ter uma atuação na companhia. Se você tem um membro que sai do Conselho Fiscal alegando isso, né, é uma sinalização de uma discordância muito forte. Então, tanto o Ticle quanto o Nasser são dois indicados pelo grupo do Rafael Ferri, né? Então, sinalizando que a comunicação do mercado é que ele não está sendo bem sucedido na fiscalização. Por quê? Porque o management da companhia não está dando para ele a informação, né, o conteúdo e o subsídio necessário para fazer essa fiscalização. Então, mais um passo aí na sinalização de que realmente o conflito se acirra, né? Você tem lados, você tem um conflito aí cada vez mais acirrado, né? Para a decisão ser feita na base da briga mesmo, ao invés de ser feita na base da conversa. Perfeito. Do setor, talvez a empresa seja preterida em relação a outras companhias
por conta dessas disputas societárias da alta volatilidade, ô Fio? Ou você vê todo mundo meio no mesmo barco, um setor bastante machucado por conta dos últimos trimestres que foram ruins para a rentabilidade das companhias? Gabriel, a gente teve um momento ruim, né, especial aí nos últimos anos, né, 22, 23, para o setor de supermercadista como um todo, algumas empresas na bolsa bastante machucadas, né, Carrefour, inclusive fechou capital, né, depois de ter o seu preço da ação rachado ao meio, então o Carrefour francês oportunisticamente foi lá e fechou o capital, se aproveitando do preço muito vantajoso. O açaí está tendo uma performance deteriorada nos últimos anos, mas agora melhorando, né, depois de um ciclo de crescimento relevante. Então, assim, é um setor que tradicionalmente é um setor bem estável, com margem estável, enfim. Como deve ser mesmo, que afinal de contas, o supermercado é um negócio, né, de consumo básico, todo negócio de consumo básico tem uma estabilidade inerente, como a gente observa, por exemplo, em Ambev, em empresas de setores de consumo básico no país. O que a gente está observando é uma crise que o setor como um todo está saindo, né? E o número do Pão de Açúcar ainda é muito ruim, né? Então, o Pão de Açúcar, além da questão macroeconômica, com a questão de gestão que deixa muito a desejar, né? A gente tem que lembrar que o Casino é imenso. O Casino, além da operação da França, que é maior, tem a operação da Tailândia que foi vendida, tem a operação da América Latina que foi vendida. Então, assim, a Operação Brasil acaba não tendo muita consequência. Então, é interessante a gente ter a gestão local, uma gestão que dê mais atenção mesmo para o business local e que seja mais relevante dentro do bolso do controlador, né? Porque, afinal de contas, o Brasil é muito pequeno em relação ao business global aí da Casino. Então, tende a não dar muita atenção para o nicho. Fio Soares, muito obrigado por nos ajudar a entender essa história, essa disputa societária. A gente já falou sobre esse assunto em outras edições aqui do Abertura de Mercado, agora com essa novidade, renúncias no Conselho Fiscal da companhia, para colocar uma pimentinha a mais na relação entre os acionistas de maior referência. Sempre bem-vindo à nossa programação. Boa semana e bom trabalho a você. Maravilha, prazer estar aqui com vocês, Gabriel. Boa semana aí, bom trabalho. Maravilha, obrigado.